noite, seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa sexta 225 da gratidão, então são 225 sextas-feiras aqui com cada uma de vocês, trazendo essa live da gratidão, um momento para você se reconectar, um momento para você parar e agradecer pela sua vida, agradecer pelo seu corpo e, na verdade, por cada parte do seu corpo, né? Agradecer pela sua saúde, agradecer por tudo que aconteceu na sua semana, sejam as coisas boas, sejam as coisas que te trouxeram muitos aprendizados, e é sobre isso que eu trago aqui para vocês em toda a Sexta da Gratidão. Então, quero já aproveitar, dar boa noite aí para a Lucielma, que está sempre aqui conosco. Estou vendo que a Caruli também está por aqui. Carolina, né? Carolina, PB. Sejam muito bem-vindas. Já quero aproveitar para vocês. Boa noite, Claudinha, que está sempre por aqui, maravilhosa. Nossa Claudinha Leite Diva, poderosa. Que bom ter você aqui também conosco hoje. E já vou dizer para vocês agora, aproveitar que eu estarei fazendo isso agora, compartilhar essa live para que mais pessoas, mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo, mais mulheres estejam aí conscientes, né, da importância da gente agradecer, da gente poder se conectar com a nossa verdade, com aquilo que nós somos, com aquilo que cada uma de vocês acredita. E, na verdade, a Sexta da Gratidão, né, eu sempre trago aqui, hoje está me vendo essa lembrança, ela começou muito com esse foco, né, de algo que eu já pratico, né, que seria realmente agradecer, entender a importância dessa gratidão. Então, começar a trazer aqui também para cada uma de vocês que me segue e sempre compartilhar essa energia da gratidão, mas também trazer conteúdos, né? Então, essa semana tem sido uma semana, assim, maravilhosa. Já quero colocar aqui cada uma de vocês que já está aqui na live ao vivo, ou você que vai ver essa live gravada, que você pare, né, nesse momento agora e pense pelo que você é grata hoje. O que aconteceu, seja no dia de hoje, seja durante essa semana, coisas que você conquistou, coisas que você aprendeu, para quem você deu ouvidos, porque muitas vezes isso também nos ajuda muito, né? A gente muitas vezes parar e ouvir a outra pessoa, ter empatia, mas às vezes a gente também tem que estar muito no orar e vigiar, porque a gente muitas vezes dá ouvido e compra, né? Eu falo de uma forma ruim a opinião do outro. Então, a gente precisa, sim, ouvir o outro, se preciso for, né, às vezes até aceitar, muitas vezes uma opinião, uma sugestão, mas sempre foca em você. No final, é você que tem que bater o martelo e dizer assim, isso aqui, realmente, alguém falou isso ou me disseram isso, mas é isso que eu vou confiar, é isso que eu quero seguir, é isso que a minha intuição está mandando. Quando a gente vive exatamente a partir daquilo que você acredita, a partir dos teus valores, tudo muda, porque todas as pessoas do mundo, elas podem opinar e elas estão aí para isso. Quem tem tempo suficiente para cuidar da vida do outro, né? Mas quando a gente muitas vezes até escuta alguma coisa, tá ali, mas no final, a sua decisão, quando você aprende a decidir por você, tudo muda. E, gente, às vezes a gente tem ali, escuta opiniões de pessoas que sim, são muitas vezes os nossos mentores, ou muitas vezes são pessoas que a gente realmente pede, né, ajuda e tá tudo certo, mas às vezes também tem pessoas que do nada chega ali e quer opinar na nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né, a quem a gente dá ouvidos. E essa semana eu vivi um pouco sobre isso, né? De muitas vezes ser até ali subjugada por situações onde eu sabia que eu estava certa, mas eu decidi não entrar em conflito. Eu decidi não me justificar. Eu decidi não querer, tipo assim, eu vou me defender. Não, eu sabia, então assim, eu estava, né, ali tranquila com relação ao que estava acontecendo, e eu falei, ok, a pessoa vai julgar, então esse julgamento vai ficar com ela. E, gente, pasmem, passou um tempo, a pessoa demorou, inclusive, para me dizer que eu estava certa e que ela estava errada. Mas é aquilo, né? Quando a gente tá na nossa linha, quando a gente tá no nosso, na nossa verdade, na nossa essência, naquilo que a gente não tá inventando, que a gente não quer ser melhor, que a gente não quer passar por cima de ninguém,
Deus mostra um caminho para essa pessoa, mesmo depois, vir com vergonha, com tudo e pedir desculpas, né? Que teoricamente eu não esperava e não precisava, entende? Só que tem horas que foi um aprendizado de dizer, tá vendo? Quando a gente não entra na energia do outro, de querer discutir, de querer brigar, de querer se defender e dizer, ah, não sei o que, isso aqui, eu tô certa, você tá. E ali você entra numa energia ruim. Quando você não se deixa levar por esse processo, você vai vendo que você fica bem. Porque no final das contas, eu sabia que eu estava na minha verdade, que eu estava certa, mas eu não quis discutir. E depois a pessoa que ficou mal. E aí, gente, é óbvio que nesse momento, nessa situação, eu estava com tudo bem, né? Eu fiquei bem, fiquei até, vamos dizer assim, agradecida pela pessoa ter sido, né, humilde o suficiente para depois me dizer, Dani, você estava certíssima e eu errei, então eu quero pedir desculpas. Mas, na verdade, não é sobre a gente esperar que alguém, né, reconheça que você estava certa e estava errada. Mas, às vezes, gente, nós estamos do outro lado dessa pessoa que essa semana me subjugou, né? E, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Em que momentos você está julgando as atitudes da outra pessoa? Em que momentos você está julgando a verdade da outra pessoa? Em que momentos você quer estar certa, né? E aí a gente fica com aquela briga, e às vezes, gente, a gente pode até estar certa, mas o que eu quero trazer aqui de aprendizado é assim, para que a gente comece a orar e vigiar, que eu tenho falado tanto esses dias, que é você prestar atenção e não se envolver com essas energias ruins. Porque se você estava certa, tá tudo bem, seu coração tá bem, você sabe disso, né? Existe uma força maior que tá junto com você e vai chegar uma hora que essa verdade vai ser colocada vamos dizer assim, ali na mesa, como a gente fala, se for necessário, porque às vezes nem é. Talvez você fique em paz com seu coração e só isso se basta, né? Mas é aquilo também, quantas vezes a gente quis, né, realmente entrar na energia de briga, de discussão, de querer provar, de querer dizer, não, mas eu que tô certa e se justificar e tal. E é óbvio, toda regra tem exceção. Vai ter situações que vai ser inclusive necessário essa defesa. Mas, de uma forma geral, se a gente parar para pensar, e cada vez que a gente sai dessa energia de autodefesa, de querer se justificar, de querer, né, entrar na briga, não sei o quê, quando a gente sai de tudo isso, você fica bem, você fica leve. E eu queria compartilhar hoje com vocês, começar essa live trazendo como é bom a gente não entrar nessa vibe da discussão, da reclamação, de querer estar certa. Eu, assim, acho que isso foi um aprendizado que eu tive, inclusive, né, desde que eu me casei, eu aprendi a pensar o seguinte, eu prefiro ser feliz, estar bem do que estar certa. E em todas as vezes eu falo que na maioria das vezes eu saí muito melhor, né? Então, hoje a ideia é trazer para você quantas vezes você quis se justificar, quis provar, entrou numa briga, queria provar que você estava certo e o outro estava errado e no final você ficou mal com a tua energia. Né? Então, quando a gente escolhe e decide, mesmo estando certa, porque eu sabia plenamente da minha verdade e daquilo que eu, né, tinha falado e tal, enfim, que eu estava defendendo no momento ali que eu precisava só dizer o que eu pensava, e depois eu soltei isso, então é o famoso soltar, né? E eu decidi não entrar em conflito, não me defender, e foi a melhor coisa que eu fiz. É óbvio que eu ganhei em duplo, né? Duplamente, porque depois a pessoa entendeu e encontrou o que ela precisava e viu que ela estava errada, mas no final das contas, a minha energia continuou bem, eu não entrei nessa vibe. Então, falando inclusive, né, do nosso workshop amanhã, Energia Feminina em Ação, trazer aqui para vocês que é sobre isso, é você cuidar de você, cuidar de como você está se sentindo. As suas emoções, elas servem como um termômetro para que você comece a entender e perceber quais são as pessoas, situações, fatos, momentos onde você se deixa levar emocionalmente e você não tem inteligência emocional para você muitas vezes dizer assim, ok, eu vou soltar. E eu falo isso porque hoje eu tenho, né, a inteligência emocional como especialidade na minha profissão, inclusive. Mas teve um tempo lá atrás que eu não tinha inteligência emocional, que eu muitas vezes entrava facilmente numa discussão, principalmente se eu estava correta, né? E aí a gente muitas vezes ainda coloca a culpa, né, no signo, no ascendente. Aí vem a história da astrologia, que a gente, eu no meu caso, eu sou escorpião, né, com ascendente em gêmeos. Então, imagine aí, a pessoa já está ali, né, nesse processo e tem a comunicação como uma das suas fortalezas, que faz parte de mim também. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente para de querer se provar, de querer se justificar e vive a vida com mais leveza e diz, isso aqui eu não vou entrar nessa energia,
né? E fique com você, fique com o que é, fique você com o que é seu e eu fico com o que é meu. E aí é que eu tô falando realmente da parte energética. Então, desde que eu comecei realmente a entrar mais profundamente em termos de conhecimento, de capacitação, de trabalhar com a saúde energética, eu comecei também a me colocar em alguns lugares e papéis de uma forma totalmente diferente. Então, ali, né, são novas decisões, novos resultados, novas atitudes, novos resultados. Então, já quero aproveitar, eu fiz hoje um Reels também mais cedo. Depois que terminar essa live, vai lá, comenta nesse Reels o que é que você achou, se você se identificou, porque foi exatamente, né, também sobre isso, a gente sair de uma energia de reclamação, de discussão, de que, eu estou certa, você está errada, e no final das contas, a gente fica bem quando a gente não entra nessa vibe, né? Então, quantas vezes você precisou realmente recuar e tomar a decisão de dizer, eu não vou entrar nessa discussão e tá tudo bem, né? Para mim foi mais um aprendizado do quanto é bom eu estar com energia boa. E eu também tinha tanta coisa do que fazer, porque quando a gente para pensar, gente, a gente só entra nessas questões quando a gente tá muito ali, sem ter muitas responsabilidades, ou a gente não tá assumindo as responsabilidades que precisa, quando a gente não tem, tá muito solta, no sentido de assim, eu tô deixando a vida me levar. E essa semana foi uma semana de bastante, né? Eu falo assim, de muitos atendimentos, de novas decisões, de muitas coisas. Eu estar também do outro lado, porque muitos de vocês sabem aqui, eu sou mentora, mas essa semana eu também fui mentorada, né? Tive o prazer de começar a fazer uma mentoria incrível com uma das minhas mentoras, que é a Isis Moreira. E aí ontem nós tivemos ali uma conversa que foi esclarecedora e que vocês vão começar a ver os resultados aqui também, né? As diferenças de toda essa consultoria que eu tô tendo com a Isis. Um novo momento também para mim. Mas assim, gente, é a gente também saber em que momento a gente está. E eu estava assim, né? E ainda estou ainda numa semana maravilhosa, com resultados fantásticos, assim, recebi essa semana feedbacks maravilhosos de mulheres que eu tive a oportunidade de contribuir, de ajudar, e essa mulher realmente me trazer ali o resultado, porque para mim esse é o melhor resultado. É claro que o reconhecimento, quando você ajuda alguém dessa, né, da mentoria, a pessoa diz, Dani, foi ótimo, maravilhoso, mas o melhor, além do reconhecimento que você pode ter, é você ter alguém para dizer assim, Dani, aquilo que a gente conversou na nossa mentoria, eu coloquei em prática, eu coloquei em ação e tá funcionando. Porque é óbvio, gente, que atitudes, ações que a gente tenha, dependendo do que seja, vai demorar para você ter ali um resultado concreto, mas o principal é você tomar a decisão e entrar em ação. Ou seja, tomei a decisão, você dizer assim, ok, isso aqui eu estou entendendo que agora, nesse momento, isso aqui realmente vai me ajudar, ou de você poderá até estar em dúvida, mas você dizer assim, eu vou agir e vou testar. Se der certo, eu continuo, mantenho na disciplina, executando o que precisa, mas se não der, eu vou mudar aqui esse processo, vou mudar essa rota, vou fazer diferente. E é sobre isso, entende? Mas o principal é o quê? Você não deixar de agir, você não deixar de assumir a responsabilidade da sua vida. Porque quando você coloca a responsabilidade, os resultados da sua vida na mão de um chefe, na mão até, às vezes até da religião, né? De você dizer, mas Deus está comigo, vai me ajudar. E não é que Deus não vai lhe ajudar ou qualquer outro, né, ser uma entidade que você acredite. Mas é porque mesmo Deus, gente, vamos pensar assim, né? Que Deus, as pessoas estão ali mais consegue entender o que é que eu quero trazer, mas assim, essa força maior, você não adianta você dizer, eu vou ficar aqui e vou deixar que Deus vai trazer um cliente para mim. Gente, Deus não vai trazer o cliente, você tem que buscar também, você tem que prospectar, você tem que mostrar o teu trabalho. Seja você, muitas vezes, você tá ali passando por uma situação, vamos supor, né, de uma doença física, de uma dor, alguma coisa, não dá pra gente só, né, não é que a gente não vai acreditar nessa cura divina, porque ela existe e ela é real, mas você precisa muitas vezes procurar um médico, você precisa muitas vezes tomar um remédio, você precisa muitas vezes procurar ali, né, uma cura, alguma coisa sobre isso, um tratamento, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus não me ajudou. Sim, Deus colocou ali para você o hospital público, a medicação, colocou você muitas vezes para parar, para você muitas vezes começar a fazer mais suas orações, ler a Bíblia ou outros livros que você possa gostar de ler, mas isso significa o quê? Atitude, ação, é autorresponsabilidade, autoliderança. E uma das coisas que eu mais vejo, né, e que chegam ali para mim, são muitas vezes mulheres, e como eu atendo mais líderes femininas, não que eu não atenda homens, mas meu público realmente, assim, maior, 99% são líderes femininas,
E essa mulher, muitas vezes, ela chega, ela já está cansada de testar, mas é o testando, fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo caminho, né? Então, quando ela vem, a gente geralmente conversa, eu trago ali também as experiências, porque esse é o papel da mentora, trazer um direcionamento, mostrar muitas vezes caminhos que eu já trilhei, como eu consegui chegar, né, aonde eu consegui, e ao mesmo tempo também dizer aonde eu errei para que essa mulher não erre mais. E aí o diferencial é dessa mulher dizer, Dani, ok, estou lhe ouvindo, estou aqui entendendo e eu vou buscar fazer ou igual ou na mesma linha, né? Porque dependendo do que seja, às vezes não dá para fazer a mesma coisa. Ou a pessoa dizer, mas eu não vou fazer exatamente isso aqui, mas vou fazer diferente do que eu estou fazendo hoje. Porque um dos erros que a gente mais tem, e eu já fui essa pessoa, é a gente achar que a gente vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma e que a gente vai ter resultados diferentes. Você não vai ter resultado diferente. Então a gente precisa sempre estar atenta, até porque o mundo muda, o mercado muda. A gente falando de rede social, o algoritmo muda hoje em dia, a cada 3 meses. A gente hoje tem aí uma inteligência artificial que está ao nosso favor e antigamente a gente tinha talvez 2, 3, né, mais conhecidas e hoje nós temos centenas de IAs aí, né, de robôs à nossa disposição e que se a gente não entrar também nesse processo de testar, de buscar ver o que tem de diferente, o que pode, né, vamos dizer assim, potencializar no meu negócio, no meu trabalho, no meu dia a dia, toda essa novidade a gente vai ficando para trás. E aí muitas vezes assim, não estou dizendo que, né, que quem não usa a tecnologia não consegue resultado, consegue, mas hoje a tecnologia está ao teu favor, está ali à tua disposição para contribuir com o teu processo e muitas vezes facilitar o teu dia a dia. Uma das coisas que para mim funciona muito, né, a questão da tecnologia, diversas ferramentas que eu utilizo hoje para contribuir comigo mesmo no meu dia a dia. Se eu não utilizasse, aquilo ali me daria, né? Eu precisaria de mais tempo para, muitas vezes, marcar reuniões com as minhas clientes, muitas vezes ali para poder entender, né? Onde é que eu estou ali no processo, por exemplo, de prospecção de pessoas. Então, assim, hoje, trazendo um exemplo bem prático, né? Eu que trabalho com reuniões diárias, se eu não tivesse ali um mecanismo onde eu consigo hoje enviar uma mensagem para a pessoa por e-mail, por exemplo, né? E ali na pessoa eu já mando um link para ela marcar reunião. Através daquele link, a pessoa escolhe o horário que ela pode, o meu horário disponível já está ali para ela, né? O dia, o horário, então ela já escolhe e automaticamente, quando você clica naquele link, você já recebe no seu e-mail o agendamento dessa reunião comigo, já com um link do Zoom, inclusive, para a nossa reunião. E antigamente, quando eu não tinha acesso a essa tecnologia, eu tinha que, imagina, mandar o e-mail para a pessoa, ficar fazendo troca com ela de agenda. Esse dia eu posso, esse horário eu posso, eu não posso. E depois que a gente chegasse num acordo é que eu iria mandar o link do Zoom, né? Então, assim, o que acontece? Quando são pessoas que eu já atendo no dia a dia, é óbvio que a gente vai trocando, vai conversando, é diferente, porque a gente já tem uma ideia. Mas quando são pessoas que realmente ali eu estou prospectando e eu mando e-mail para algumas pessoas, né, oferecendo inclusive meus produtos e serviços, então facilita muito. E aí depois que eu comecei a usar, eu falei, gente, quanto mudou? Porque eu não preciso mais ficar mandando, eu mesma ter que mandar o e-mail um a um, ali já vai tudo no automático. E aqui eu estou trazendo um exemplo, né, de uma ferramenta. Quantas outras ferramentas a gente tem? O Canva mesmo, né? Nós que somos empreendedoras, que fazemos as nossas postagens aqui. Se a gente for pensar o Canva de um ano atrás, era totalmente diferente de hoje. Hoje você tem uma ferramenta do Canva onde você consegue colocar todas as informações que você quer e ela criar um site para você. Então, pensa que antigamente o quanto a gente precisava muitas vezes investir, não só tempo para quem gosta de fazer e quem sabe, mas muitas vezes investimento financeiro, que é óbvio que quando a gente não realmente está com tempo de fazer, a gente vai lá e paga alguém se a gente consegue, mas às vezes a gente está num período que não dá para ficar pagando sempre para alguém fazer um site para você. Às vezes você pode, você tem, tá maravilhoso, mas às vezes não. E no meu caso, gente, eu adoro, eu tenho esse ladinho ali da tecnologia que eu gosto de mexer, de aprender. É como se fosse até um hobby, mas é um hobby que né, eu falo assim, que potencializa o meu negócio, mas eu gosto de estar ali atenta para essas novidades, né? Então eu sempre estou fuçando ali alguma coisa. Mas às vezes, quando precisa, eu já paguei. Meu site que eu tenho hoje é uma pessoa que fez ali atrás para mim, um tempo atrás, e eu vou só, né, atualizando. Mas é aquilo de novo, tem coisas que mudam muito rápido. E a gente está no momento de evolução diária. Eu já trago isso para vocês sempre, né? Eu acredito muito que nós somos seres de luz evoluindo diariamente.
E a gente vê esse resultado na tecnologia, a gente vê essa evolução na medicina, a gente vê essa evolução em diversas áreas da vida, né? Então, imagina que hoje, nesse momento, eu estou aqui na Suécia falando com vocês aqui por essa rede social fantástica que é o Instagram, né? Fazendo essa live. E vocês estão aqui em diversos lugares do mundo. Entende? Então, se essa tecnologia ela não existisse, eu de repente teria que só fazer uma live dessa, falar sobre esses temas, marcando presencial, tinha que ter um lugar, todo mundo disponível para ir, enfim, várias coisas. E hoje a gente consegue abrir aqui, né, uma live, falar o que a gente quer, porque aqui eu estou no meu espaço, no meu ambiente, no meu Instagram. Quem está sempre aqui, fica quem quer, não precisa se preocupar, eu vou sair, estou ouvindo. Eu sei que tem muitas de vocês que falam assim, Dani, você continua fazendo a live na sexta, né? Eu falo, gente, eu ainda não consegui ali chegar num outro horário, mas para mim esse horário que funciona também. E aí eu falo, por isso que eu deixo aqui gravado. Eu sei que algumas de vocês assistem depois na live, tem gente que fala assim, Dani, eu já tô saindo de casa, mas eu tô lá, ouvindo você, tô acompanhando, né? Mas eu também tenho um público, gente, que na sexta-feira tá em casa, tá fazendo uma academia, e aí durante a academia tá na live, às vezes tá pedalando, né? Enfim, e tem gente que tá em casa mesmo, eu vi que pai e mãe entrou aqui também, boa noite pai e mãinha, que estão sempre aqui comigo, né? E muitas de vocês que me acompanham, então é aquilo de novo, é a gente começar a entender assim, o que que funciona pra gente, né? E não ficar só naquela de querer agradar a todo mundo e a todos. Tem hora, gente, que sim, a gente vai agradar o outro, tá tudo certo, toda regra tem exceção, mas essa é outra coisa. Quando você começa a pensar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto com quem eu estou interagindo, sua vida muda, sua vida fica leve. E tem horas que você tem que dizer não mesmo, porque quando você diz não para o outro, você está dizendo um sim para você. E aí a minha pergunta agora para a gente refletir é: quantos nãos você está dizendo para você para poder dizer sim para as outras pessoas, né? Pensa aí, pensa aí. Quantos nãos você deu para você essa semana porque você quis dar um sim para outra pessoa? E eu vou aproveitar aqui, enquanto vocês refletem, para ver quem já entrou na live. Eu vi que pai e mãe chegou por aqui também. Boa noite. Vi que pai colocou, para quem não sabe, gratidão significa mudança. É isso mesmo, pai. Boa noite, Andresa, Ana Paula. Tô vendo que Bazada Alexa também tá por aqui. Pai colocando gratidão significa mudança, educação de olhar para melhorar sua autoestima. Maravilhoso. Tô vendo que Elândia tá por aqui. Bem-vinda, maravilhosa. Tia Marta também chegou por aqui. Jussara, minha cunhada. Eliana. Emanuele também está por aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Sexta da Gratidão. E hoje eu queria compartilhar exatamente isso, né? O quanto a gente deixa de se olhar, de se valorizar, de ter autorrespeito, porque a gente quer agradar a todos. E eu já fui essa pessoa, tá, gente? Que queria agradar a todo mundo, que queria ser amada e aceita. Não é que hoje eu não agrade as pessoas, mas hoje primeiro eu me agrado, depois eu agrado o outro. E tem momentos, sim, toda regra tem exceção, que às vezes é necessário você agradar o esposo, o pai, a mãe, uma amiga, mas são exceções, não que isso seja uma regra, não que seja o teu dia a dia. E aí, quando você aprende a se valorizar, vai ficando leve você dizer não. Então, se você agora entendeu que essa semana, pelo menos, né, você fez aí uma análise de consciência ali e você disse, poxa, eu agradei mais aos outros do que a mim mesma, decidi agora, nesse momento, mudar isso. Decide agora começar a agradar mais a você. E a gente não começa, gente, agradando de uma vez tudo, mas você vai começar a escolher e tomar decisões. Em quais momentos que você já pode se colocar em primeiro lugar, que vai começar a ser mais leve, você vai começar a dizer não para o outro, dizendo um sim para você. Toda vez, quando eu virei isso na minha cabeça, quando essa chavezinha virou que toda vez que eu digo um não para o outro, eu estou dizendo um sim para mim, eu fui entendendo que eu não estava sendo egoísta, eu fui entendendo que eu estava me respeitando, e se eu me respeito e eu estou bem, isso reverbera para todas as pessoas que estão ao meu redor. Entende? Então, muitas vezes a gente se chateia quando a gente pede alguma coisa e a pessoa dá um não, quando a gente pede ali um favor e a pessoa dá um não, ou quando você quer alguma coisa e a pessoa não vai lhe ajudar, mas você tá ali, né, só com aquele olhar de que, poxa, eu quero,
e a pessoa está dizendo não, sendo que muitas vezes é um não que para ela está sendo um sim para ela. Muitas vezes ela não tem como te ajudar, muitas vezes ela realmente não pode, ou ela pode não querer e tá tudo bem, e a gente vai respeitando, entende? Só que quando você assume as rédeas da sua vida, você fica cada vez menos dependente das outras pessoas, do amor das outras pessoas, da atitude das outras pessoas, de querer mudar as outras pessoas. Então, quando a gente começa a perceber que tem pessoas que pedem ajuda e você ajuda da maneira que você pode. E às vezes a gente quer estar sempre, né, trazendo ali para a pessoa, olha, para de fazer isso, não faz aquilo, não sei o quê. Só que chega uma hora que aquilo você que fica mal, porque você fala, poxa, eu já falei tanto isso e a pessoa não mudou, mas ela não mudou porque ela não quer, não vai adiantar. As pessoas só mudam quando elas querem. E uma vez que você entende isso, você fica livre sobre aquela questão de estar sempre preocupada, de estar sempre querendo que a pessoa melhore isso, aquilo. Se ela não quer melhorar, deixa ela, entende? Porque isso vai ficar bom para você. E aí, se aquela pessoa um dia tomar a decisão de mudança, ela pode até te procurar, ou ela pode procurar outra pessoa, e tá tudo bem, entende? Então, quando a gente solta isso, isso facilita muito. E muitas vezes isso acontece até dentro, né, ali das empresas, dentro dos nossos grupos de trabalho. E muitas de vocês que estão sempre aqui, né, que são ali empreendedoras, que são empresárias, que são líderes femininas também ali dentro das empresas, às vezes a gente quer muito, né, que as pessoas mudem de atitude, porque a gente acredita que aquilo que a gente está dizendo é melhor. Só que, óbvio, dependendo se não for algo que vai prejudicar o trabalho, né, tipo assim, o que precisa ser executado, mas muitas vezes, geralmente a gente quer que a pessoa mude a atitude mesmo de comportamento pessoal. E aí isso não vai acontecer, né? E às vezes a gente se chateia sozinha, acha ruim. E é óbvio, gente, uma coisa é, por exemplo, você ter um colaborador ou alguém da sua equipe, né, que sempre chega atrasado e aquilo você tá reclamando, dizendo que você tem que chegar no horário, alguma coisa desse tipo. Aí é outra história, porque aquele atraso que aquela pessoa tá, né, fazendo todos os dias, tá muitas vezes prejudicando o time como um todo, tá prejudicando o resultado. Existe um horário muitas vezes para bater o ponto, e aí todo mundo bate o ponto no horário, e aquela pessoa não. Então a pessoa, né, o restante da equipe tá achando que você está cobertando aquela pessoa, se ela pode chegar, todo mundo pode também. E aí, nesses casos aqui, não é você querer mudar o outro, mas é você chamar a pessoa para uma conversa e dizer, ó, aí sim, aí é uma questão de trabalho, porque uma coisa é você chegar atrasado, porque uma vez, às vezes acontece, você estava num trânsito, perdeu um ônibus, estava chovendo muito, enfim, são situações excepcionais e elas acontecem e tá tudo certo. Mas uma coisa é você ter alguém que todos os dias chega atrasado, e aí isso aqui ele vai ter que começar a mudar. E eu já, inclusive, ali, né, tive ali acesso em conversas e com pessoas de que o RH teve que começar a descontar daquela pessoa todos aqueles atrasos várias vezes no mês para que a pessoa tomasse a consciência e dissesse assim, eu não quero ficar tendo desconto ali, né, no meu salário, porque eu cheguei atrasado praticamente o mês inteiro e isso tava, o atraso daquela pessoa prejudicava o processo todo, né? Então, uma coisa é você ter um horário ali para você chegar, e hoje muitas empresas têm, né? Você tem ali muitas vezes um horário, você pode chegar entre 8 e 9 horas, ou pode chegar entre 7 e 8, enfim, cada empresa tem o seu ali horário, né? Mas outra coisa é você ter alguém que o mês inteiro, a maior parte do mês, né, dos dias a pessoa sempre chegou atrasada e isso prejudicava o time como um todo. E aí tem horas que tem que entrar ali num acordo, numa conversa e muitas vezes ter a penalidade porque já, né, já seria ali passando dos limites. E é aquilo de novo. Se não tem alguém para estar regrando, isso vai prejudicar o time como um todo, vai prejudicar, né, as outras pessoas quererem fazer a mesma coisa e aí não dá. Entende? Mas o que eu estou trazendo mais aqui é, muitas vezes, inclusive na família, né? Eu tenho atendido muito famílias e eu atendido pessoas que têm questões familiares. Assim como todos nós temos, eu tenho certeza que vocês também têm. Mas uma das coisas que eu vejo mais nos atendimentos que eu faço, né? Os atendimentos terapêuticos, inclusive, com relação à família, é as pessoas quererem mudar o outro ou as pessoas deixarem que, né, o famoso assim, alguém está dizendo ali, está montando em cima de você. Não pode. Quem está na sua casa tem que respeitar a sua casa, né? E você tem que ter esse autorrespeito.
Entendeu? Ah, mas a pessoa não quer mais vir aqui porque tem que ser do meu jeito. Então, que a pessoa não vá mais na sua casa, que é até melhor, que é uma energia que não é legal. Eu já tô nessa vibe, entende? Então, assim, a gente tem que começar muito a cuidar do nosso ambiente, né? Do ambiente que a gente convive, seja o nosso ambiente de trabalho, o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso, né, onde a gente geralmente circula. Porque quando a gente cuida daquele ambiente, esse também muitas vezes é um ambiente que atrai coisa ruim energeticamente, gente. Por mais que você acredite ou não, isso acontece. Por isso que é tão importante cada pessoa que segue a sua doutrina, aquilo que acredita, fazer as suas orações, fazer aquilo que vai te ajudar, buscar, né, cada vez mais reclamar menos, começar a agradecer mais, viver mais numa vibe de buscar soluções e não de reclamações, porque a reclamação, gente, o problema a gente tem e problemas você, eu, nós temos todos os dias. Uma vez que a gente está consciente sobre isso, a gente começa a viver muito mais na gratidão. Já aconteceu de eu ter problemas para resolver e eu dizer gratidão por esse problema, porque com certeza eu vou ter aqui grandes aprendizados. E de muitos problemas que a gente tem, o que vai acontecendo? Você vai aprendendo. Se acontecer aquilo de novo, você já sabe o que fazer. E vai ter coisas que. Outra coisa que é importante quando a gente fala de problemas que se repetem. Se tem coisas, pessoas ou situações na sua vida que são incômodas e que se repetem com frequência, eu quero lhe dizer que se isso está se repetindo é porque você não decidiu ainda se posicionar, é porque você não decidiu ainda buscar uma solução definitiva. E aí aquilo continua, né? Você vai recebendo ali aquelas mesmas questões de novo até você resolver. Então, uma vez que você se posiciona, e às vezes o posicionamento é você colocar uma data. Entende? Então, por exemplo, eu tenho questões hoje também comigo que eu já coloquei uma data, eu já coloquei um ponto final, já coloquei uma data para a solução que eu tenho. E às vezes tem coisa que dá para a gente tomar a decisão de colocar uma data para a semana que vem, tem coisas que não. Existe um processo a ser seguido e que aquilo requer tempo, né? E muitas vezes ali é você treinar o outro, é você dar mais um tempo para que as pessoas também, né, se acostumem com o que está acontecendo. Enfim, tudo vai depender do que é. Então, trazendo aqui muito mais genérico essa situação. Mas é aquilo de novo, quando você coloca prazo, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas mentoradas é assim, tomou uma decisão, tem coisa que a gente tem que se colocar prazo. Coloca um prazo, decide, vai cumprindo e vai trabalhando ali no teu dia a dia para que quando aquele prazo chegar, que você determinou, você diga, pronto, isso aqui eu estou finalizando, estou fechando, é isso aqui, enfim. Então, isso também ajuda, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, antes da gente concluir a nossa live de hoje, eu vi que entraram aqui mais pessoas, tô vendo que Juscelia tá aqui, boa noite. Daniela Risson, maravilhosa, tô vendo que Jamie Davis também tá por aqui. Enfim, chegaram aqui as meninas, né? Maravilhosas. Outra coisa também, né, que eu compartilhei essa semana com algumas mentoradas, e assim, como funciona, né? A gente muitas vezes trilhar prioridades na nossa vida. Quais são as prioridades que você tem hoje na sua vida? Qual é a sua prioridade? Então, e cada dia a gente escolhe 3. E se você conseguir fazer as 3 prioridades pela manhã, você ganhou o seu dia. Sentimento de que, poxa, ganhei o meu dia. Porque às vezes a gente quer fazer tudo e não dá para fazer tudo. Então, assim, escolhe a prioridade. A minha prioridade de hoje vou, né, de repente tem um pagamento para fazer, então eu vou priorizar para pagar logo pela manhã para eu não esquecer. Eu tenho, de repente, uma consulta médica para, então, isso aqui é a minha prioridade. Mas, às vezes, tem questão de trabalho. A minha prioridade hoje vai ser eu fechar 2 clientes, vou fechar 3 clientes. Ou para quem trabalha, né, com mais rotatividade ali de faturamento, é você dizer, eu vou buscar hoje um faturamento X para o meu negócio, para minha empresa. E aí, dependendo com que você trabalhe, você vai saber quanto ali pessoas você vai precisar vender, ou produtos, ou quais são os valores, mas você tem um valor X, né? Eu costumo falar que quando a gente trabalha com metas, e é algo que eu trabalhei a minha vida inteira com metas, é interessante a gente ter a meta do mês, a meta da semana e a meta diária. Porque uma vez que você tem a meta diária, você começa a perceber e dizer assim, peraí, a minha meta da semana, ela tá batida. Então, por exemplo, trazendo um exemplo direto e prático, eu tenho, né, a minha meta da semana. A minha meta dessa semana, eu bati ela na quinta-feira, bati ontem. Ou seja, o que eu vendi hoje para a minha meta da semana, já foi um a mais, já foi lucro, entendeu?
Mas assim, eu sabia o que eu tinha que trabalhar e estava bem próximo, eu já estava com ela organizada ali. E aí, quando foi ontem, né, quinta-feira, eu consegui bater a minha meta e foi assim um dia maravilhoso, porque aconteceu muita coisa boa. E aí eu falei assim, amor, tô dormindo aqui super feliz com tanta coisa que tá acontecendo, meta da semana batida, e faltava bem pouquinho, porque na quarta eu já tinha conquistado muito, e aí quando foi ontem foi só para dizer, ok, esse restinho aqui não vai ficar até sexta nem sábado, vai ficar, né, para concluir nessa quinta-feira. E deu tudo certo, entende? Então, assim, na quarta-feira eu já estava super feliz com a minha meta da semana batida, né? Ainda tem ali mais semana que vem para concluir a meta do mês. Queria eu já ter com a meta do mês batida, mas não concluí, mas assim, ainda falta uma semana de vendas. Nós que empreendemos, eu sempre falo assim, até o dia 31, né, é o dia da gente estar conquistando o nosso faturamento, aquilo que a gente colocou para o nosso mês, né, ou para a nossa semana. E aí, quando você tem isso muito claro, contribui, né? E aí, se você é uma pessoa como eu, que trabalha com diversos serviços e produtos e que tem ali diferentes valores, inclusive, vai ficando mais fácil, porque às vezes em 3 processos, 4 vendas, eu consigo bater a meta do mês, mas às vezes eu preciso de mais, né? Porque dependendo do produto, tem valores maiores ou menores. Então, tem produtos que eu preciso fazer ali. Se eu fosse vender um produto especificamente, eu teria que vender pelo menos 20, 25 para bater a minha meta do mês. Mas, em contrapartida, eu tenho outros produtos, né, de valores maiores, onde eu falo, se eu vender 5 desse produto aqui, a minha meta está batida. Se eu vender 4, né, tá bem próximo. Enfim, e assim vai, porque tudo vai dependendo ali do mês, porque também existe sazonalidade de meses e eu também trabalho com isso. Então, assim, o que eu quero trazer para você? Você tem que estar muito consciente daquilo que você quer, aonde você quer chegar, o que você está buscando diariamente, para que isso facilite a tua jornada e você não tenha autocobrança elevada, você não se sinta ali, né, mal por um não, por 2 nãos que você recebeu. Tem dias que pode acontecer, dependendo de como você trabalha, que é o que acontece comigo. Tem dias que eu não faturo nada, mas em compensação, eu sabendo da minha meta da semana, eu vou buscando no decorrer dos dias, entende? Então, é a gente estar sabendo aonde você quer chegar, né? E por que isso é importante? Para que você tenha ali a tua meta batida, sem grandes problemas, com mais leveza, sem se sentir sobrecarregada, que é uma das coisas que mais causa hoje, né? Ali, muitas vezes, o burnout. E eu que já passei por esse processo lá atrás, né? Já passei por isso, infelizmente. Eu sei o quanto isso, né, a gente vai carregando, vai guardando. Chega a hora que o nosso corpo colapsa. E aí, hoje é uma coisa que eu trabalho bastante com as minhas mentoradas, para que você, mulher, não precise chegar nesse processo, para que você continue crescendo na sua carreira, que você continue crescendo nos seus negócios, que você continue prosperando, sendo reconhecida, né, sendo promovida, mas de uma forma leve, que você consiga ter tempo para a sua família, que você tenha tempo para o seu lazer, que você tenha tempo para você, muitas vezes, ficar do famoso hashtag, aí as minhas mentoradas sabem, de pernas pro ar, e tá tudo bem, e você não tá estressada, preocupada, né, que é aquela situação, muitas vezes, de uma meta que não conseguiu atingir ainda, te deixa, né, muito nervosa, com muita preocupação, e aquilo atinge a família, atinge os amigos, atinge você achar que não merece ter tempo para você, que você não merece de ir lá, por exemplo, né, no estúdio aí da Juscelia, maravilhosa, fazer a sua unha, fazer uma massagem. Enfim, a gente precisa se cuidar. Essa semana eu estava conversando com uma outra cliente, né, e ela me falando, Dani, realmente, eu esqueci de ter um hobby, eu não estou com tempo de me divertir, eu não estou com tempo de cuidar de mim, porque eu estou tão focada nos meus negócios, naquilo que eu estou fazendo. E aí eu falei para ela, então essa semana, não é que você vai deixar, óbvio, de fazer suas reuniões, buscar os clientes, né, enfim, fazer as entregas que tem que ser feita, mas você vai essa semana já tomar a decisão de o que você vai fazer durante o fim de semana para você, para se divertir, para você cuidar, né? Porque isso eu sei, quando a gente para e tem esses momentos, muda tudo. Eu já fui essa pessoa que também só vivia trabalho, 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 não tinha tempo para mim. Hoje, gente, eu faço os meus horários. É óbvio que eu já me coloquei num posicionamento de
ter determinada liberdade geográfica. Hoje eu tenho liberdade geográfica, nesse momento agora eu estou na Suécia, mas há 2 meses atrás eu estava em Natal. Então, hoje eu consigo circular, né, entre os dois países ali, e foi algo que eu trabalhei bastante para chegar nesse nível, com essa estabilidade nesse sentido, entende? Porque não foi nada também tão simples e fácil de realmente me adaptar. Questão de horário, por exemplo, agora, nesse momento, são 2h10 da manhã. Quem aqui de vocês, pode ser até que tenha muitas que sim, mas eu falo assim, quem aqui de vocês estaria disposta a estar acordada 2h10 da manhã fazendo uma live? Entendeu? Mas isso para mim, gente, é prazeroso. Eu amo estar aqui. Eu escolhi trabalhar nesse horário. Então, o horário do Brasil agora são 9h10. E aqui na Suécia são 2h10. Tem gente que vai dizer, ai, Dani, você fala de bem-estar e está acordada até 2 horas. Sim, mas eu me proponho a isso. Amanhã, gente, eu não vou acordar às 7 horas da manhã, né? Horário daqui, entende? Eu vou acordar um pouco mais tarde, até porque 7 horas da manhã, né, do horário daqui vai ser exatamente, praticamente ali 2 horas da manhã, horário do Brasil. Então, assim, não é que eu faço isso. Então, eu fui me dando essa oportunidade de entender o que que eu quero, o que que para mim faz sentido. E tem dias que sim, eu acordo mais cedo. Essa semana, eu precisei resolver algumas coisas no centro da cidade e eu precisava estar praticamente, né, lá no horário daqui, para poder eu conseguir fazer as coisas antes do almoço daqui. Então, eu tive que acordar de fato, tive que dormir cedo do horário do Brasil, para que 3 horas da manhã, vamos dizer, no Brasil, né, já são aqui 8 horas da manhã. Então, eu tinha que sair de casa umas 9 horas. E eu preciso pelo menos de 1 hora para eu acordar, ainda fazer ali uma meditação, tomar banho, tomar café, enfim, me arrumar, pelo menos é 1 hora, eu, né? Então, eu precisei acordar cedo. Como eu sabia que no horário do Brasil eu ia, né, acordar 3 horas da manhã, então eu fui dormir cedo naquele dia. Não seria uma coisa que eu vou fazer amanhã, entende? Então, é sobre isso, são as nossas decisões, são as nossas prioridades, é como a gente trabalha, é onde a gente se propõe, é aquilo que a gente se coloca para fazer, é os lugares e os ambientes que a gente decide frequentar, né? Então, são essas escolhas que você precisa ter, mas o principal é você dizer assim, o que que eu estou fazendo focada na minha felicidade, nas minhas prioridades, naquilo que eu acredito, onde eu estou me colocando, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto com quem eu estou interagindo. Pensa sobre isso, decide a partir de agora quais novas atitudes você vai ter e depois me conta ou nos comentários dessa live ou no direct, se for algo muito privado. Eu adoro receber os directs de todos vocês. Me conta quais foram os novos resultados que você teve a partir dessa nova decisão que você tomou hoje. Ó, um grande beijo para cada uma de vocês e a gente se vê por aqui, pelas redes sociais. Um fantástico final de semana e uma fantástica sexta da gratidão.